vamos à nossa lição dessa semana. Então vamos lá, hoje estamos com a lição número 7. Quem me ajuda com o título da lição e verso? Sua misericórdia se eleva até os céus. Verso: Eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Salmo é Salmo 57, os versos 9 e 10. Lição dessa semana, a gente muda o tema novamente, e agora daqui para frente, praticamente todos os temas das lições serão temas novos. Uma coisa interessante no tema dessa semana, a gente migra para um dos aspectos dos Salmos, que é a questão da graça. Os Salmos, eles descrevem em várias das circunstâncias os pedidos e as aflições do salmista em função dos contextos diversos da história dos Salmos, seja o contexto da libertação e peregrinação do povo de Israel, o contexto de Israel numa terra estranha, seja o contexto das dificuldades no período dos reinados de Israel, principalmente os salmos atrelados a Davi e ao contexto da sua época. São salmos que, não raras vezes, descrevem as aflições. Por isso, as coisas mais evidentes dos salmos sempre são as orações, as aflições e a esperança da atuação de Deus na intervenção contra os inimigos do povo de Israel ou contra as circunstâncias que de alguma forma afetam o povo de Israel nas suas diversas épocas. Mas há um aspecto dos Salmos, entre os muitos deles, que aborda a questão da misericórdia de Deus, a graça de Deus em favor do pecador e a substituição da culpa do pecado pela justiça e justificação que Deus promove neste contexto. E essa é a essência da lição dessa semana. Quando a gente fala da questão do pecado e contrapõe ao pecado a graça de Deus, duas coisas são de cara evidentes. Número um, que o pecado é pecado mesmo e que produz desgraça. Número dois, é que em não tendo condição de sair da estrutura do pecado, se desprender da escravidão promovida pelo pecado, a graça é a única alternativa à desgraça. E fazendo aqui o trocadilho entre as duas coisas, a ausência da graça é o produto direto do pecado, a desgraça, em todos os seus sentidos. Porque a ausência da graça implica em perdição e todas as consequências do pecado. O mal nas suas múltiplas formas de resultado. E o último resultado disso, morte. E morte, não uma morte qualquer, mas a morte eterna. Portanto, quando a gente fala em desgraça, a principal desgraça no contexto do pecado chama-se morte eterna. Todas as demais desgraças são circunstanciais. E aqui começa o maior ato de misericórdia de Deus. O maior ato de misericórdia de Deus é a morte no contexto do pecado. E isso parece uma coisa estranha, e de fato é, porque a morte é uma coisa estranha. Mas a principal misericórdia de Deus no contexto do pecado é a morte. E se você tem dúvida disso, volte aos textos de Isaías e leia os textos de Isaías na descrição do que é a morte de um justo. Por exemplo, as suas obras o seguem. Se você vai ao Novo Testamento, você encontra essa mesma referência em Paulo. E Paulo não é um masoquista querendo a morte. Mas Paulo olha para a morte e enxerga a morte como o quê? Como lucro. Por que é lucro? Porque quem vive com Deus vive num mundo desgraçado. Num mundo onde as coisas conspiram contra Deus. E, consequentemente, quem decidir seguir a Deus no mundo vai, de alguma forma, ser impactado pela maldade do mundo. E viver nesse contexto é sacrifício, é difícil. Por isso a morte é vista como um descanso, como um lucro para aquele que é justo. Ou seja, o intervalo da vida num mundo desgraçado só tem dois objetivos: a nossa salvação e a salvação dos outros. Porque não tem sentido viver num mundo mau. Porque no mundo mau só tem desgraça. Por melhores que sejam as condições circunstanciais de algum momento da vida, num mundo mau só tem desgraça. Ou seja, está tudo bem, você está tranquilo, desfrutando do mundo, e você olha para o lado, o que vê?
Desgraça. Você olha para o outro lado, o que vê? Desgraça. Você recebe um telefonema? Desgraça. Você acessa um e-mail? Desgraça. Você acessa uma mensagem do WhatsApp? Desgraça. De alguma ordem. Porque só tem problema nesse mundo, no sentido geral. A gente tem circunstâncias, pequenos lampejos de felicidade em alguns momentos da vida, mas mesmo esses são circunstanciais, são passageiros, e de vez em quando, desgraça bate a porta outra vez. Ou seja, a maior misericórdia de Deus é a morte, num contexto do pecado. E para o ímpio também. Porque imagina você estar condenado, fadado, a viver o resto da eternidade em desgraça. Ou seja, a morte final, no sentido da morte eterna, pode até aparecer no contexto do pecado como o juízo e a execução de uma sentença, no sentido de a vingança de Deus contra o mal. Mas mesmo neste contexto, a morte é misericórdia. É um ato de misericórdia. Que é muito parecido com o desenho de pacientes terminais na estrutura de um hospital. A morte é um ato de misericórdia. Não no sentido da eutanásia, mas no sentido de quando a pessoa descansa e se livra do sofrimento, porque não vai haver a cura, não vai haver um milagre que produza a cura, a morte é um descanso. Ou seja, é o mais estranho, mas o mais importante ato de misericórdia de Deus, tirar da justiça pelo pecado, dentro do contexto do pecado. Isso muda completamente a perspectiva do cristão. Por isso é que o cristão, diante da morte, como diz Paulo, não se desespera. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Assim Paulo descreve lá em Tessalonicenses a questão da morte. E por que ele fala disso? Porque para o cristão a morte é um intervalo de descanso até a manhã gloriosa da ressurreição. Entendido isso, como é que o salmista enxerga este contexto de graça? O salmista olha para um outro aspecto da graça, que não é a misericórdia de Deus do descanso, mas é um outro ato de misericórdia de Deus, que é a interposição de Deus com a questão do pecado, trazendo ao pecador justiça, mas não justiça de julgamento, justiça de salvação, ou seja, a justificação que vem da fé. Quando o salmista começa essa descrição, quando ele começa a abordar isso, a primeira coisa que o salmista olha, a gente tem exatamente essa sequência na lição dessa semana, a primeira coisa é a percepção de que a misericórdia de Deus dura para sempre. Ou seja, não há uma circunstância, não há um momento, não há um espaço da vida humana no tempo que não esteja coberto da graça. A misericórdia de Deus dura para sempre. E uma outra coisa interessante da misericórdia nos Salmos é que às vezes elas aparecem no plural e às vezes aparecem no singular. No plural, como os atos, as ações individualizadas de Deus frente às coisas que o pecado de alguma forma provocam em nós, mas a misericórdia como item maior, olhado a partir da questão do pecado central, que é a nossa culpa pelo pecado, a misericórdia nesse ato maior tem como pano de fundo a ação de um Cristo que se entrega em ato de misericórdia, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nesse contexto, olhar a misericórdia de Deus como durar para sempre também abre dois aspectos. E aí a gente vai nesse fluxograma infinito de uma análise binária de coisas interessantes do processo. De um lado, a misericórdia de Deus dura para sempre porque abarca toda e qualquer circunstância, todo e qualquer pecado, no sentido, obviamente, da culpa, e, portanto, estamos seguros de que a graça nos alcança. Não há profundidade de pecado que nos distancie da graça, excesso uma desgraça, que é a rejeição ao perdão. Ou seja, só existe um pecado que não tem perdão, que é o pecado de negar o perdão. Chamado pecado contra o Espírito Santo, que é a atitude do ser humano em negar o perdão, rejeitar o perdão. Para isso, não tem perdão. Afinal de contas, eu rejeitei o perdão. Mas tirado isso, não há limite de pecado que não seja absorvido, não seja redimido pela graça. Esse é um dos sentidos da misericórdia durar para sempre,
no sentido da abrangência, abarcância da graça. Mas há um outro sentido interessante, que é quando a gente olha a eternidade. A misericórdia de Deus dura para sempre. Mas o que isso tem a ver com um mundo, um universo sem pecado? É porque tem uma promessa. A promessa de que o pecado não se levanta uma segunda vez. E a misericórdia de Deus dura para sempre. Ou seja, aqueles que forem salvos e adentrarem a redenção têm a segurança de que a misericórdia os atingiu, eles foram salvos e não haverá retrocesso. O pecado não se levanta uma segunda vez. Esse é um outro aspecto interessante do modelo de misericórdia, do contexto da graça e do contexto da misericórdia durar para sempre. Em função disso, da certeza que eu tenho da salvação, vem um outro aspecto do processo da justificação. O perdão de Deus tem uma condição. Como é possível? Se ele é graça. Existe uma condição para o perdão, e a condição do perdão não está na oferta, está na aquisição. Ou seja, a oferta do perdão é graciosa, é para todos. Mas assimilar o perdão, ou seja, usufruir do perdão tem uma condição. Qual é a condição? Eu preciso me arrepender, eu preciso reconhecer o pecado. Ou seja, o perdão é um cheque posto a favor de alguém que só pode ser descontado para quem reconhece a existência e a causa. Eu preciso reconhecer que o perdão está disponível e preciso reconhecer a causa, porque o perdão depende disso, do reconhecimento da causa, que é o arrependimento diante do pecado. O arrependimento implica em eu reconhecer que sou pecador, aceitar a condição de impossibilidade de redenção pelos meus próprios esforços e receber de bom grado o perdão que, na forma graciosa de Deus, me foi concedido, mas não é só isto. Ou seja, não basta reconhecer o pecado, não basta reconhecer a indignidade, não basta reconhecer que eu sou pecador, eu preciso ter o desejo de mudar. E por isso, a próxima lição que aparece na sequência é um salmo que descreve isso. Cria em mim um coração puro, um espírito inabalável ou reto, dependendo da tradução que a gente tiver. Ou seja, dentro do perdão tem esse escopo duplo de reconhecer o pecado, resolver e querer abandoná-lo. E é por isso que a gente se dirige a um Deus de graça e aceita o perdão. E junto com o pacotinho do perdão vem outra coisa, que é o poder para levantar, o poder para vencer. Porque o pedido cria em mim um coração novo é um pedido igual ao desenho inicial do Gênesis. Criação, bará. A partir do nada, ou seja, o pecado zerou a conta, ele nos destruiu ao ponto da morte, é necessário que Deus crie do zero um coração puro, um espírito reto. Ou seja, não aproveita nada do que está aqui. Porque tudo que está aqui não presta. A única coisa que presta, que está aqui, é aquilo que o Senhor pôs. Porque o resto é pecado. Essa percepção de indignidade leva a essa percepção de criação, a uma transformação que é sobrenatural. Ou seja, não haverá vitória sobre o pecado que não venha de um desenho sobrenatural. Por isso, fé e graça estão atrelados. Fé e obras estão atrelados. O desenho é sobrenatural. E é necessário que se perceba isso. Ou seja, eu preciso que o Espírito Santo atue no coração para que essa transformação ocorra. Ou seja, quem limpa a casa é Deus, não eu. O desejo é meu. E mesmo o desejo ser meu, a Bíblia diz que não é bem assim. É Deus quem desperta no coração a fé. Ou seja, até isso é sobrenatural, porque o pecado criou uma cisão, uma separação de tal ordem que nem buscar a Deus eu quero. Nem buscar a Deus eu consigo, a menos que Deus se dirija a mim e reimplante no coração o desejo de buscá-lo como um incômodo interno. E quando eu aceito isso e ajo nessa direção, começa uma transição, começa uma modificação. Ou seja, a graça é abarcante mesmo, ela é completa mesmo em todos os seus aspectos. Quais são as artimanhas de Satanás contra isso?
a lição começa a abrir algumas dessas artimanhas. A primeira delas é a basal. Nelson, fala lá. Permita-me, não é uma observação, é apenas um testemunho. Sim? O Salmo 51 certamente foi talvez o primeiro salmo que eu decorei na vida. Porque meu pai era o salmo preferido do meu pai. Ele realmente amava muito esse salmo. Então, nos cultos de sexta-feira à noite, sábado no final da tarde, sempre quando a gente falava o verso preferido, meu pai recitava Salmo 51, principalmente o verso 10, né, que começa: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Esse era a parte, o verso áureo, está aqui anotado na minha Bíblia, verso áureo do meu pai. Ele realmente fala muito perto ao meu coração. E estudando e vendo aqui na lição, no comentário da lição, lá na frente, no livro Patriarcas e Profetas, traz aqui o texto de que Davi, na verdade, não pedia para Deus que somente o perdoasse. Davi não pedia, não estava com medo do castigo que receberia de Deus, mas ele queria realmente, genuinamente, ter um coração novo. Sim. Um coração novo. E isso é, assim, fantástico. Porque se você simplesmente, às vezes, pede perdão com medo daquilo que você vai receber como reprimenda, não vai resolver a situação. Você tem que pedir para Deus mudar. Então, todos os nossos defeitos de caráter, de pensamentos, vícios, enfim, Deus pode mudar totalmente, sermos novas criaturas em Deus. O que é interessante na tua observação é que ela parte do reconhecimento pleno da indignidade. Ou seja, Davi tem consciência de que não sobrou nada bom. E por ter consciência disso, ele vira para Deus e fala: ou o Senhor transforma, ou eu estou perdido. Ou o Senhor muda tudo, ou não tem saída. Então, essa condição, essa percepção de indignidade é a essência do primeiro passo para o perdão. E isso é fantástico no Salmo 51. Ele, de forma simples, direta, ele resume tudo isso em textos que são fabulosos. Eu acho fantástico esse salmo. Gosto de outros dois na carona desse, que é o 37 e o 34, que também recheiam esse mesmo desenho. São muito interessantes essas abordagens de percepção da indignidade. Ou seja, porque a autora traz isso como ponto de partida, uma vez que eu percebi que a misericórdia é para sempre. Porque é óbvio que se eu não começar por aqui, as outras coisas não acontecem. A transição não acontece, o modelo não muda, as coisas ficam travadas nesse contexto. Qual é a sequência disso? Uma vez que eu perceba que precisa a transformação e aceite a transformação e comece essa jornada, qual é a próxima coisa que vai aparecer? E você listou isso na tua expressão, que é a próxima lição, inclusive. Que é, eu tenho agora um dilema. Olhar para o mal que está em mim, olhar para a bondade que está em Deus e aceitar a transformação, ou ficar preso ao medo, ao pavor da indignidade presente, e o que esse pavor provoca? Uma tentativa de se esconder. Porque quando eu olho o tamanho da maldade, se eu não aceitar a graça e a transformação, eu não consigo conviver com a culpa. Porque a indignidade é tal ordem que você só afunda. E esse afundamento produzido por essa indignidade vai levar a uma infinidade de máscaras, de tentativas de escape, de desvios ou modelos acusatórios de transferência de culpa a alguém. Porque eu preciso achar alguém que absorva o tamanho dessa culpa, porque eu não dou conta dela sozinho. Então, das duas, uma. Ou eu morro preso nessa culpa, ou eu crio cascas, capas e empurro essa culpa para fora a tal nível que eu consiga minimamente viver iludido dentro do contexto. Até que chega uma hora que eu não consigo evitar isso, que é quando você chega diante da morte e não dá para evitar a culpa. E aí o desespero é colossal, para quem chega nesse limite final. Sim, ele cauteriza durante um tempo, mas chega uma hora que não dá para esconder mais. Então, quando você vê, para mim, uma das histórias que mostra, duas histórias que mostram isso de forma muito significativa,
é você olhar para a história de Saul e para a história de Judas. Você consegue se enganar por um tempo, mas quando você chega no fim da vida, como Saul chegou, ou no fim da vida, ou no fim da estrada, não da vida, como Judas chegou e não consegue resolver a culpa, ou seja, você não transfere isso para o lugar certo, que é o colo de Deus, e absorve de Deus a graça, chega um momento em que você não consegue conviver com isso. E aí uma das duas coisas ocorre, que é o que você vê nas duas cenas, a final de Saul e a cena final de Judas. A graça corrige isso, ela altera esse desenho. Dentro dessa perspectiva, o que o salmista traz sob o ponto de vista de enxergar o mal? O Salmo 130, ele é muito interessante nisso. Você tem ali literalmente uma percepção de contagem do mal. Ou seja, como se Deus tivesse um contadorzinho e uma lupa enorme para observar e não escapar nem um grãozinho de poeira de mal presente no ser humano. O que o salmista faz quando ele percebe isso? Percebe a frase lá da lição de terça-feira, que é um pedaço do Salmo: se tu, Senhor, observares as iniquidades. Tem duas dimensões nesse olhar aqui. O salmista olha para Deus e fala: Deus tem uma lupa que enxerga tudo, não tem nada que fique escondido. E aí ele chega à conclusão: se o Senhor observar a iniquidade, eu estou perdido. Ninguém subsiste. Não sobra nada de bom que possa salvar. Mas ao mesmo tempo que o salmista tem consciência de que Deus precisa fazer isso. Então ele está num dilema, o salmista. Se Deus olhar para a minha iniquidade, eu estou morto, porque não sobra nada. Mas se Deus não olhar, eu estou igualmente morto, porque não tem salvação. Então ele agora não sabe se ele pede para Deus ver e se expõe, ou se ele não pede e se perde. Olha que coisa interessante. E aí ele chega à conclusão: eu tenho que pedir. Deus, vai doer, mas olha tudo. Tem como eu evitar olhar para o médico e lembrar disso, né? Para os dois médicos de plantão aqui, e lembrar disso. Ou seja, você chega para o médico, principalmente cirurgiões, os dois casos aqui que eu estou vendo, a despeito das especialidades. Qual é o papel do cirurgião? O cirurgião tem um processo de ansiedade inata, né? O cirurgião é assim, ele olha e quer fazer o quê? Ele quer abrir, ele quer tirar, ele quer extirpar, e quer extirpar com margem suficiente para não ter erro, para não sobrar nada. Qual é a angústia do cirurgião? É quando ele sabe que não dá para fazer isso. Não tem coisa mais desesperadora, imagino eu, não sou cirurgião, mas imagino, não exista coisa mais desesperadora de que você saber que você poderia atuar, mas sabe que existe um limite ali porque não há o que a cirurgia possa alcançar. E aí você sente aquela situação instável. O que eu faço agora? A despeito de saber tudo o que a gente possa conhecer de fisiologia, de anato, de farmaco, de medicina. O que o salmista viu aqui? Deus, eu preciso da cirurgia. E o Senhor pode fazer isso até o limite extremo de tirar tudo e não sobrar nada e eu sair dali pronto e renovado. E é isso que o salmista pede. Ele vira para Deus e diz: opera, vai doer. Vai ter um monte de resquícios no processo de pós-operatório, mas é melhor do que qualquer outra alternativa. Entende o desenho? Eu acho fantástico esse momento do dilema do salmista, de ver a indignidade, de sentir a dor que vai ser a operação e todo o processo, mas dizer para Deus: estou entregue, faz o que tem que ser feito, porque o Senhor sabe fazer e eu vou sair daqui pronto. Desculpa a provocação, mas não tem como eu evitar ver vocês dois e lembrar disso, porque é o desenho que eu consigo enxergar Não, concreto desse processo. por isso que é muito importante a gente entender a diferença entre a justiça humana, que são trapos de imundície, Uhum, e a justiça divina. sim, Na justiça humana, você não é obrigado a gerar provas contra você e você não é obrigado a confessar. sim. Daí você fala, por que Deus, ao contrário da justiça humana, exige que eu confesse? Não é porque ele precisa saber, porque Ele ele já sabe. sabe. O problema é que no momento que eu me confesso, eu me conscientizo do que eu fiz e de quem eu sou. Só então eu vou ter a chance
de partir para o segundo passo, que é o segundo passo que você falou, de você partir para falar: Deus, tira de mim isso aqui. Já que você fez uma analogia com a parte da medicina, então é o seguinte: é muito comum a pessoa, quando tem um tumor, um câncer diagnosticado, a primeira atitude dele é negar. Uhum. Então, a primeira atitude natural da pessoa que se dá um diagnóstico de tumor, a pessoa nega, não aceita. Passa um período de dias ou semanas até que a ficha cai. Naquele momento em que a ficha cai e ele entende que ele tem uma coisa grave, daí ele parte para aceitar o tratamento, que em geral é altamente mutilador. Uhum. Ou você faz uma cirurgia mesmo cirúrgica, ou você faz uma radioterapia, uma quimioterapia com todas as consequências, tá certo? Então é a mesma coisa. Então, eu tenho que confessar porque eu tenho que me conscientizar. E às vezes eu não me conscientizo. Agora, no momento que eu me conscientizo, aí eu falo, eu tenho que resolver. E para resolver, vai ter que arrancar, vai ter que cortar, vai tirar um estômago, vai tirar o intestino, vai tirar o útero, vai tirar a mama, vai tirar, vai me mutilar. Mas é a chance que eu tenho de me salvar. É assim com o pecado, com certeza. O que é interessante no exemplo, pegando carona no processo mutilador do desenho cirúrgico, é que é isso que permite criar do zero. Ou seja, eu retiro e agora Deus recria. Daí vem a expressão: cria em mim um coração novo, não é o que está lá. Ou seja, tire, põe outro. E não põe outro transplantado. Cria um novo. Porque se transplantar, vai ser outro pecador que entra lá. Essas analogias são interessantes, porque de forma concreta, mesmo distante do que a gente tem de conhecimentos hoje, de forma concreta, o salmista está usando estas referências para mostrar o dilema. Ou seja, Deus, conta os pecados que estão lá e tira todos, não deixa sobrar nada. Não deixa que fique nenhum resquício, porque se ficar um resquício, estou ralado, estou morto. Nessa percepção da graça, o que o salmista reconhece, que Deus é capaz de fazer isso. E quando ele reconhece que Deus faz isso, ele ainda vira para Deus e diz outra coisa de forma ousada. Ousada para o sentido do pecador, mas não ousada no sentido da perspectiva de Deus. O que o salmista percebe? Que não tem prontuário. E vou usar de novo o exemplo médico. Não fica o prontuário. O que o salmista pede? Apaga o registro. Ou seja, eu não quero só que tire a doença. Eu quero que apague o registro de que ela tenha existido. Eu não quero lembrar dela. No sentido óbvio, não de perder a memória, mas no sentido de é tão grave o mal que o perdão tem que apagar o registro. E essa é a expressão de Deus: dos pecados não me lembro. Enterro nas profundezas do mar, para que não possa retirar e revolver outra vez aquela imundícia. Ou seja, a graça vai para além do que só a correção da doença. É a extinção da memória da doença. De novo, não no sentido de apagar a memória, mas no sentido da dor que a memória causa. Do cair de novo na prostração e na frustração do que a memória causa. Isso é fantástico no modelo da graça. Isso não existe no contexto humano em hipótese alguma. E essa é uma coisa interessante do desenho. Ou seja, a recriação ao limite extremo disso. Ellison? Né? Uhum. Porque a culpa, ela se apresenta na nossa frente, né? E é muito difícil. Se você considera que você tem um filho que está afastado e você se considera culpado porque na infância você talvez tenha falhado na educação, então essa culpa não deixa distrai. você. Talvez essa seja uma questão das mais difíceis quando você tenta se afastar do mal ou achar que Deus te perdoou ou não perdoa, mas a culpa continua lá, porque você continua vivendo a experiência. Sim. O que o salmista pede é exatamente isso. Ou seja, Deus, eu não quero só o perdão.
Eu quero a erradicação disso. Só a graça. É possível. Dificílimo, mas é possível. Às vezes demora um mundo, mas é possível. Porque se não fosse possível, o céu seria um inferno. Porque a gente viveria eternamente com isso diante de nós. Ou seja, é possível aqui, e se aqui não for pela nossa limitação, será possível lá. Então eu tenho duas formas de olhar para isso. Eu posso olhar pela possibilidade real que existe aqui, mas isso vai depender de uma coisa muito mais forte do que eu, que é a ação direta do Espírito Santo, em fazer com que eu aceite o perdão na sua forma completa, ainda que a consequência de algo que eu acho que é culpa minha, e pode até ser, esteja o tempo inteiro diante de mim, a graça é capaz de suplantar, inclusive isso, que pode durar um tempo maior, um tempo menor ou uma vida inteira. Mas há um outro olhar, e esse é tranquilizante. Qual é o olhar? De que quando chegar aqui no fim da história, Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Como ele faz isso? Desse jeitinho que está aqui no Salmo. Sabe por que os registros do céu serão abertos para todos os pecados e pecadores serem escrutinados pelos salvos? Porque há coisas que, como humano, eu não consigo ver na dimensão do livre-arbítrio. E eu sempre vou ficar nessa estrutura binomial de qual é a minha culpa e qual não é. Porque como eu não consigo ler o outro, no livre-arbítrio do outro, eu acho que toda a culpa do problema do outro é minha. E não é. Pode até ser que uma parte tenha sido minha na dificuldade inicial de algum processo. Mas em todos esses momentos, Deus continua sendo o Deus da graça para todos, inclusive para a pessoa que escolhe diferente. O que significa que, por maior que seja a minha culpa em alguma ação que provoque a perdição de alguém, ela só provoca o desenho de alguém está andando e eu botei o pé e ele tropeçou, mas continuar caído não é culpa do meu tropeço. O tropeço pode até ter sido meu em algum detalhe, mas continuar debruçado no chão foi uma escolha do sujeito. E isso a gente só vai conseguir descortinar de forma completa quando, abrindo os livros do céu, você olha todos os pensamentos, todas as escolhas e todas as vezes que Deus chacoalhou a pessoa com toda a graça que me chacoalhou, e a pessoa continuou rejeitando a graça. É quando a gente vê isso que o sentimento se inverte de maneira completa, se ele já não tivesse invertido no tempo da existência humana. Então, sim, ele pode acontecer aqui, mas se não acontecer aqui o que Deus prometeu, eu vou abrir tudo o que tem nos registros para que você se livre definitivamente desta culpa que você criou e que não é necessariamente a culpa real. Porque a culpa real eu já te perdoei. Mas a culpa que você criou, eu não tenho como perdoar porque ela é uma culpa que não existe. Eu só posso mostrar o registro para que você mesmo elimine aquilo que você criou. Esse é o milênio de paz. Esse é o momento da abertura dos livros do céu. Porque não tem nenhum sentido Deus abrir os livros do céu se ele é perfeito e justo. Mas o sentido de abrir os livros para que nós sentenciemos os ímpios tem a ver com aquilo que essa culpa que você descreve, e que não é uma culpa simples, é a das mais complexas culpas que pode existir, ela seja definitivamente extirpada. Ou seja, eu tenho a garantia de que ou aqui, ou definitivamente lá, isso acaba. E por isso a misericórdia de Deus dura para sempre. Ou o céu seria o maior dos infernos. Porque não existe inferno maior do que o viver com culpa. Por isso eu comecei dizendo que a principal misericórdia de Deus é a morte, dentro do contexto do pecado. Seja a morte pelo descanso, seja a morte pelo fim de ter que viver com a culpa estampada diante da cara para o resto da eternidade. Ninguém conseguiria viver assim. Elmer, depois Nelson lá. Diariamente a gente falha. A gente falha com a gente, com o próximo, com a esposa, com o marido, com o filho. Isso não tenha dúvida. E o grande problema é que dentro dessas falhas,
a gente assume culpas que às vezes não são nossas. Exato. Então, a grande questão é o seguinte: houve um pai perfeito que criou um lar perfeito, tinha uma casa perfeita, convivia com os filhos da forma mais perfeita. E esse pai perdeu os 2 filhos. Qual foi a culpa desse pai? Nenhum. Qual foi a culpa de Adão e Eva se perderem? Deus sendo perfeito. Qual a culpa de Adão e Agora, Eva sobre o pecado de Caim e a morte dele? Nenhuma. isso. Então, esse é o problema. O grande problema, então, uma vez uma pessoa falou comigo, é o seguinte: Elmer, o único problema com relação aos filhos que, a partir de determinado momento, escolhem estar longe, é o seguinte: Deus, que foi um pai perfeito, num lar perfeito, com filhos perfeitos, e perdeu os 2. A atitude dele foi o seguinte: ele esteve disposto a morrer pelos 2 filhos. A grande dúvida nossa é o seguinte: ok, eu não posso carregar a culpa dos erros que eu fiz com os meus filhos. Agora, a grande coisa que eu tenho que responder hoje é o seguinte: será que eu estou disposto a diariamente morrer pelos meus filhos ainda? Eu acho que esse é o único papel. Sim. O único papel do pai que tem filho fora da igreja é o seguinte: eu estou disposto a morrer pelo meu filho? E essa morte é a minha intercessão diária, sabe? Sim. É o meu viver diário. E E é o exatamente, resto Deus vai percebe fazer. que é exatamente essa morte, a percepção correta da minha dimensão nesse processo, é a que começa a aliviar esse desenho da culpa que não é minha. E esse é um processo, como você descreveu, diário. Simples, nem de perto. Nem de perto. Porque há uma mistura entre o racional, que diz isso para mim o tempo todo, e o emocional, que estampa a culpa na minha cara o dia inteiro. Que não é minha, mas ele fica estampando. E ainda eu tenho um terceiro, que é um desgraçado, que produziu todo o mal, que fica o tempo inteiro jogando essa culpa na minha cara de N formas diferentes. Porque se tem alguém que ama dar chute em cão morto, é o cão, para usar a analogia. Ele faz isso o tempo todo. Ele fica jogando o pecado à tona na nossa cara o tempo todo. Simples, como eu falei, nem de perto. Mas possível, sim, na graça. Se não aqui, prometido de forma definitiva lá. Porque aí, num contexto de eternidade, num contexto de acesso, eu ilustro isso para meus alunos é mais difícil ilustrar esse tipo de coisa, porque não tem o contexto. Mas quando eu ilustro esse tipo de pergunta para os meus alunos, a forma de eu ilustrar é uma forma bastante tosca, mas simples de compreender. Imagina um casal, de namoradicos de ensino médio ou faculdade, pouco importa. E estão lá namorando, com todos aqueles sonhos e expectativas que possam formar em função disso. E, de repente, uma das partes encerra o namoro. Sem grande justificativa, sem nada aparente, mas simplesmente encerra o namoro. E a outra parte carrega todo o desenho de desilusão, de tristeza e ainda alguma coisa de frustração. Será que eu fiz alguma coisa de errado e a culpa é minha? E começa a desenvolver esse espírito. Passam alguns dias, semanas, e algum amigo, entre 500 mil aspas esse amigo, porque se fosse amigo de verdade não esperava 2 semanas, mas algum amigo, 2 semanas, 3 semanas depois, resolve: não dá para eu segurar isso, eu preciso te contar uma coisa. E começa a descrever a cartilha do outro. Olha, enquanto eu namorava contigo, fazia isso, isso, isso. Saiu com essa, com aquela, com aquele outro, etc. E vai contando. E num primeiro momento a negação, mas pode ser verdade. Mas aí vem outro amigo, entre aspas, e confirma, é verdade. Mas por que vocês não me disseram? Ah, porque ficamos com receio, sabe, da tristeza que isso ia provocar, etc. Se fosse de verdade, tinha contado antes. Porque a tristeza maior é a que tem a incerteza. O que acontece com o sentimento imediatamente depois de você escutar esses relatos? Ele muda. Num primeiro momento, ele muda para uma sensação de incômodo, que pode se misturar com raiva, que pode se misturar com ira, que pode se misturar com a frustração de como eu fui idiota ou coisa do gênero. Mas num segundo momento, ele começa a corrigir todos aqueles sentimentos equivocados que estavam antes. E ele vai trocando esses sentimentos por uma outra dimensão. Isso porque nós somos imperfeitos. E a gente só troca um sentimento por outro tipo de sentimento igualmente grotesco. Mas que resolve o primeiro e te permite começar a caminhar outra vez.
Porque agora você se vê como o injustiçado sobre o processo e fala, para com isso, segue a vida. E muda o sentimento. Imagina num mundo perfeito, onde o sentimento é de amor e a percepção é da estupidez do pecado no outro. Qual é a resultante? Num mundo de amor. Essa forma tosca que eu uso para explicar para os meus alunos o que é esse momento em que você abre os livros do céu e percebe que as escolhas não foram suas e que a culpa que você carregou não era sua, era da escolha do outro. O sentimento muda completamente. Do mesmo jeito que essa experiência tosca de um casal de namorados e uma traição gera nesse mesmo contexto. Então, essa é uma percepção interessante para a gente lembrar que a gente carrega coisas que não são nossas, a gente carrega bagagens que não nos pertencem. Por isso Cristo diz, traz para mim os fardos. Deixa nas minhas costas esses fardos e pega o meu. O meu é seu, esse você tem que carregar. Que é o que você vai fazer pela sua vida, pelos seus pecados e no sentido de como você aceita o perdão sobre eles. Mas o fardo que não é seu, deixa nas minhas costas, que esse eu carrego. Que esse você não dá conta de carregar. Chega uma hora que ele se torna insuportável. Essa inversão, também de uma maneira metafórica e simples, é o que precisa acontecer na graça, que resolve essas questões todas. Como eu falei, não é simples. Ao mesmo tempo que a fala é simples, chega, deixa alguma carga e pega outra, mas o fazer isso não é simples. A gente é meio que apegado às nossas culpas. Não devia ser, mas a gente é. A gente devia se apegar a coisas boas, mas a gente tem uma tendência produzida pelo pecado de se apegar às coisas ruins e elas são difíceis de largar. E esse é um dos dramas da história nossa. Parte do processo. Diga. Quando começou, lá no começo que eu pedi a palavra, eu estava num foco, mas quando nós chegarmos no céu, for abertos os livros, eu vou olhar e vou falar assim, poxa, aquele fulano está aqui? Como que ele está aqui? Entende? Aí eu vou lá consultar e vejo de que ele se regenerou, aceitou perdão, se converteu e viveu uma vida santa e digna. Agora eu vou chegar no céu também e vou ver o cara lá e falar assim, putz, esse cara aqui, salvo, não devia também. Aí eu inverso. Aí a pergunta que surgiu foi o seguinte, eu vou ter acesso no céu, isso foi uma discussão entre amigos, eu vou ter acesso no céu para saber por que o indivíduo não foi salvo, ou o livro será aberto, tanto o livro da vida quanto da morte, nós teremos acesso. Eu não tenho a resposta definitiva para isso, mas se eu tivesse que arriscar, eu arriscaria em duas direções. Isso foi um Sim. pós-almoço, então a Eu ideia... volta e meia me deparo com essa mesma pergunta, não feita por outros, mas por mim mesmo. Eu vou arriscar, que eu acho isso. Se a Bíblia estiver certa em tudo que diz sobre o pecado, o que ela diz sobre o pecado perdoado? São apagados. É isso que ela diz. Se eu tiver que usar a Bíblia como contexto, é só essa resposta que eu consigo dar. E aí, respondendo a tua pergunta, qual é a dúvida que vai parar no céu? É a do porquê um pecador está lá? Ela só estaria essa dúvida no céu se no céu não tivesse espelho. Como o rio é de cristal e as ruas são de ouro, cada vez que você olhar para o lado ou olhar para baixo, o que você vê? A pergunta que está crucial no céu é por que eu estou lá? Então eu acho que essa não será a pergunta do céu, por que este sujeito está aqui. A pergunta do céu é por que alguém que eu jurava estaria aqui, e jurava não no sentido de eu acreditar que ela estaria aqui, jurava no sentido de ser uma pessoa tão próxima que eu queria que estivesse aqui. Essa para mim é a dúvida do céu. A dúvida da justiça de Deus não está sob o ponto de vista do perdão, está sob o ponto de vista da condenação. Porque quem está no céu porque conhece exatamente o desgraçado que é. Porque ninguém que não conheça o desgraçado que é, estará lá. Por isso eu não acredito, particularmente, toda vez que eu volto a essa pergunta, e não é raras vezes que eu volto, toda vez que eu volto a essa pergunta, a única coisa que eu consigo encontrar de resposta é: todo mundo que estiver no céu sabe o desgraçado que é, portanto não olha para o lado no sentido de por que ele está aqui.
olha para si e diz: como é que eu estou aqui? A dúvida que vai parar no céu é sobre as pessoas que a gente ama e não estarão lá. E ama na certeza de que estariam, porque tem pessoas que a gente ama e tem certeza que não vão estar lá. E, portanto, não haverá grandes dúvidas. Pode haver curiosidade, mas dúvida não. Mas as pessoas que a gente ama e tem certeza que estariam lá, essas vão gerar dúvidas. E precisam ser resolvidas. Porque se não foram resolvidas aqui, terão que ser resolvidas lá. Para o céu não ser o inferno. Então, essa é a minha forma de enxergar isso, mas é uma forma exclusivamente minha toda vez que eu bato com essa pergunta. Porque eu não consigo encontrar nenhuma referência no desenho bíblico de subsistência do pecado, no sentido dos registros do céu. Não que necessariamente os registros sejam apagados, se é que são, mas eu não consigo ver contexto que me apresente esse tipo de necessidade presente entre os salvos. Não me parece ser essa a visão dos salvos. Mas, como eu falei, é só uma visão minha, pura e simplesmente minha. Percebe que quando Estevão olhar Paulo no céu, Estevão vai ficar curioso por que ele está aqui ou vai dar um abraço nele? Estevão vai estar preocupado em ver todos os pecados de Paulo, descobrir quantos cristãos ele matou, ou quando olhar para Paulo e falou, valeu a pena eu morrer. Qual vai ser o pensamento de Estevão? Entende? Eu não consigo enxergar outro desenho para aquele que foi salvo. Porque Estevão sabe quem ele é e sabe por que ele morreu. Quando eu olho alguém na cruz dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, eu vejo alguém esperando encontrar esses sujeitos no céu para dar um abraço, ou esperando encontrar os livros do céu para ver sua história. Eu não consigo ver um céu compatível com isso. Moisés, É assim que eu enxergo esse desenho. Fala, Thales. a gente está querendo olhar o céu com o coração daqui. Exato. A gente tem que lembrar que a gente lá no céu vai estar com o coração de lá. Exato. Por isso que eu acho que o escrutínio do céu não tem a ver com dúvidas, nem a respeito do caráter de Deus, nem dúvidas a respeito de por que alguém está no céu. Eu vejo o céu resolvendo uma questão emocional que ainda a memória carrega, que é exatamente o que a gente vinha discutindo em todo o tempo anterior, que é, tem pessoas que a gente ama, que a gente tem certeza que estariam lá e não estão, e isso causa um trauma, que mesmo com o coração perfeito e num mundo perfeito, o trauma está lá, que é o mesmo trauma de Deus, entre aspas, a palavra trauma aplicada a Deus, que é Deus perdeu filhos. E ele sabe por quê. Nós perderemos pessoas, mas nós não sabemos por quê. E o abrir dos livros resolve o porquê e apaga da memória, não no sentido de esquecimento, mas apaga da memória esse levantar daquilo que conspira contra nós, que é a nossa insistência em ficar olhando para algo que já está resolvido. Ali se resolve em definitivo. Eu vejo assim esse desenho. É a única coisa que me faz sentido, olhando, obviamente, com os limites da minha capacidade racional, aquilo que coerentemente eu enxergo do céu. É assim que eu enxergo isso. Pode ser que seja diferente? Pode. Mas eu não me angustio, porque naquilo que eu consigo enxergar, esse é o desenho. E isso é a graça. Professor, Oi? bom sábado. Eu Fala. posso fazer uma perguntinha? Sim? Eu sempre pensei sobre isso. Como está no assunto do céu, vamos supor, a gente vive lutando pela salvação, a gente vive lutando para amar a Deus, a Jesus, ao Espírito, a gente vive lutando para merecer o céu, a estar em comunhão com Deus. E a gente procura fazer o certo. Como o doutor aí falou, a nossa justiça é um farrapo de imundícia, né? Então, tem pessoas que têm 100% de certeza que vão para o céu, que vão estar no céu. Então, os livros da vida serão abertos, certo? E haverá a primeira ressurreição serão as dos justos, as dos salvos. Vamos supor que eu sou uma pessoa que tenho 100% de certeza que eu irei para o céu. 100% não vamos ser extremista.
uns 80, 90% que eu vou para o céu. Não Aí existe, eu não mas tudo bem. acordo Vai na ser 100% primeira a zero. Tem ressurreição. meio termo. Mas tudo bem. Mas eu não acordo na primeira ressurreição. Então aí eu vejo que eu acordei na segunda ressurreição e eu vou ter consciência de que eu não fui para o céu. Será esclarecido para esses que não foram para o céu o porquê também eles não foram para o céu? Sim, se você abrir o livro Grande Conflito e olhar uma das cenas que eu acho mais fantásticas do sobrenatural do céu, do pós-milênio, da segunda ressurreição, é o fato de que todos os ímpios parados diante da cidade santa, ao verem a coroação de Cristo, têm um vislumbre. Eu gosto de ilustrar isso de forma concreta para ficar fácil de ver. Imagina que você tem um grande telão, só que esse telão é personalizado, cada um vê o seu. Tá? Então você tem um imenso telão, onde a história do universo, a história do mundo, vem sendo contada, desde o Gênesis, a criação, a queda do homem, etc. E ela vai percorrendo essa história até chegar no meu pedaço da história. Ou seja, ela vem num macro, contando a história, e de repente chega no meu pedaço da história, onde eu apareço em cena. E aí todos os eventos ligados à minha história, às minhas escolhas, às minhas estruturas de ação, começam a ser revisitadas nesse telão personalizado. Ou seja, ele vem contando a história geral até que chega no dia que eu nasci, depois do dia que eu nasci, o dia que eu sou criado, todos os desenhos. E eu vou assistindo a minha história. Vou vendo todas as estruturas de rejeição que eu tive daquilo que Deus me permitiu de acesso a Ele, daquilo que Deus promoveu de processo redentivo e eu fui rejeitando. Vejo a continuidade dessa história, se eu tiver antes da cruz, até a morte de Cristo na cruz, vejo todo o processo seguinte até chegar na redenção. Ou seja, todos os que estiverem lá terão a dimensão completa da escolha que fizeram e de todos os atos da graça, de A a Z na história. Ou seja, é um telão que mostra a história de 6.000 anos de história humana. E eu dentro dela, na minha parte focal, com o desenho da minha história. Ou seja, ninguém que estará lá não reconhecerá o seu pecado. É por essa razão que a cena que se segue ao coroamento de Cristo, à coroação de Cristo, é a tentativa de Satanás de insuflar todos os ímpios a atacar a cidade. Como é que Ellen White descreve esse momento? Em lugar de eles atacarem a cidade, eles se voltam agora contra Satanás e seus anjos, e numa surpresa, entre aspas, de Satanás e seus anjos, a guerra que seria contra a cidade é uma guerra entre eles. E desce nesse momento fogo do alto dos muros da cidade, e toda a terra vira o lago de fogo e enxofre de destruição, onde os elementos ardendo se desfarão e tudo se fará novo. Essa é a cena. Então ninguém vai à morte eterna sem a consciência do porquê está lá. E é por isso que, tendo essa consciência, vendo a coroação de Cristo, todos os ímpios, inclusive Satanás, não resistem à soberania de Cristo e se ajoelham e reconhecem sua autoridade em adoração. Levantam-se, não com o coração renovado, não com o coração transformado, levantam-se ímpios como sempre foram, mas agora já não tem mais por que atacar a cidade, porque não tem sentido o desenho. E a guerra se torna uma guerra diferente. Então, essa percepção de pecado e essa percepção de indignidade também acontece com os ímpios, do mesmo jeito que aconteceu com os salvos antes da redenção. Porque ninguém vai ao céu se isso não tiver acontecido, a percepção da própria indignidade, o reconhecimento e a aceitação do perdão. Esse é o desenho, é a cena que se forma a partir disso. Diga. Só voltando um pouquinho obrigado. atrás, quando você Nada, fez... só me diz o seu nome, porque aí eu vou aprendendo quem são as o pessoas. Jailson. Jailson, beleza. Voltando um pouquinho, quando você fez instantes atrás, aquela analogia do casal de namorados, impressionante, parece que estava contando a minha história. Okay. E infelizmente eu como vítima, né? Ok. Cerca de 30 anos atrás, estava para casar, praticamente noivo de uma moça cristã, e eu vi exatamente essa situação, né? Não existia WhatsApp, celular, mas as cartas diminuíram, cessaram, telefonemas que duravam 1 hora, 2 horas, cessaram, até que uma amiga me ligou no domingo pela manhã para dar a notícia conforme a sua analogia, né? Eu não queria acreditar, né? Era um belo domingo de sol, parece que o dia escureceu para mim, foi um dia terrível, mas não quis me culpar por aquilo, como você mesmo disse. Então eu coloquei essa questão sobre os ombros do Senhor. Eu falei, Senhor, não estou aceitando, não acredito. No domingo seguinte fui lá para saber o que estava acontecendo, porque eu não acreditava, até que infelizmente constatei o fato, né? E eu sou pernambucano, né? Na minha terra, quem enfrenta essa experiência
recebe o nome carinhoso de corno, né? Na Não minha é só na terra, sua terra. infelizmente. É do Iapoque ao Ichuí. Então foi uma experiência para um pernambucano dolorosa, difícil demais, mas Deus me mostrou, eu brigava com Deus. Falei, Senhor, era tudo que eu queria, era a escolha da minha vida, como isso pode ter acontecido? E algum tempo depois, e porque eu disse para Deus, desafiei Deus, o Senhor vai ter que me provar que eu estava errado e que o Senhor estava certo, né? Aqui está minha família hoje, né? Sou muito grato a Deus, louvo a Deus, porque Ele me mostrou que eu realmente estava enganado. Aquela era a minha escolha. Depois Ele me mostrou qual era a escolha dele para mim, né? E essa parte cômica, ela realmente foi cômica e se tornou uma tragédia no passado, acho que setembro. Um amigo meu me ligou, volta de umas 10 horas da noite, uma quarta-feira. Ela era uma moça cristã, filha do primeiro ancião da igreja, né? Infelizmente acabou abandonando a igreja para ficar com esse camarada que não era da igreja. E ano passado, infelizmente, ela foi assassinada por ele com 7 facadas, né? E aí era aquilo que você estava falando, graça ou desgraça, né? Bênção ou maldição. Então, todas as nossas escolhas são para a vida ou para a morte, né? Então, eu refleti muito sobre essa questão e louvo a Deus porque nem sempre as nossas escolhas são corretas, né? E nos levam para o caminho do bem. Mas eu louvo a Deus porque naquela manhã de domingo que se tornou tenebrosa para mim, Ele pôde me acalmar e me mostrar depois de algum tempo que Ele estava certo. Eu louvo a Deus por isso. Eu agradeço por você terminar a lição, porque a última parte da sua fala são as 2 últimas lições da semana. Quando eu percebo a ação de Deus e que a escolha dele foi melhor que a minha e que a transformação dele produziu os efeitos que por esperança eu aguardava, qual é a resposta do cristão? Ele louva a Deus. E a lição apresenta 2 dimensões do louvor. Apresenta uma primeira dimensão do louvor no sentido da explosão do louvor pela majestade de Deus e pela graça infinita de Deus, o que a gente cantou no hino inicial. Mas apresenta uma outra coisa interessante sobre o louvor, que o salmista olha para essa alegria toda, olha para tudo aquilo que ele pediu para Deus olhar, ou seja, todas as iniquidades e o que Deus retirou dele, e aí o salmista olha para a sua memória e diz, pode acontecer de eu esquecer de alguma coisa. Então o salmista, como que olhando para o espelho, diz, quando você louvar, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Essa é uma coisa interessantíssima no fechamento da lição dessa semana, ou seja, do mesmo jeito que o salmista pediu para Deus, olha para tudo, pega a lupa no mais amplo dela e olha a poeirinha que tiver lá e tira. O salmista agora olha para o louvor e diz, ok, salmista, você pediu para Deus tirar, então agora na hora de louvar não esquece de nenhuma das poeirinhas que Deus tirou. E aí muda a questão. Em vez da gente olhar para a iniquidade com aquele olhar de frustração e depressão, a gente agora olha para toda a transformação em cada um daqueles detalhes e louva a Deus, porque Deus não ficou nada. Deus, o Senhor tirou tudo. E aquilo vira um motivo de louvor. E aparecem 2 coisas interessantes nesse escopo, porque a lição fala de adoração e louvor, lá na quarta-feira e na quinta-feira. O que é adoração? É o reconhecimento da soberania de Deus e o culto prestado a Deus por essa soberania, ou seja, a reverência diante da santidade de Deus. O que é o louvor? É quando diante desta adoração que me fez perceber o tamanho do meu pecado e que eu vou ser morto. Lembra de Isaías, capítulo 6? Quando Isaías chega diante de Deus e o adora, em toda a sua beleza e santidade, ele estremece e cai achando que vai morrer. Aí Deus vai lá e, na graça, tira ele dessa condição, limpa os seus lábios e o põe em condição de olhar para Deus. E aí qual é a explosão dele? Louvor. O que é louvor? Louvor é enaltecer a Deus, engrandecer a Deus, lembrar-se do que Deus fez, explodindo o coração de alegria, porque eu percebo quão grande foi essa transformação produzida por Deus, quão grande foi a intervenção de Deus na vida. Essas 2 coisas atuam em uma dimensão paralela. Uma não vive sem a outra, e toda vez que eu inverter uma pela outra, eu tenho problemas. Toda vez que o salmista louva, ele louva imediatamente após a adoração,
e a percepção da sua indignidade. E por isso ele explode em louvor. Toda vez que a gente inverte isso, há um risco. O risco de que o louvor se torne um fim em si mesmo. Que não venha de um coração grato. Venha de um coração em prazer, em diversão, em se sentir bem. E embora o louvor seja isso, porque um coração grato produz paz de espírito e ele louva por essa paz de espírito, a causa do louvor é mais importante do que o louvor. E isso para mim é fantástico nos Salmos. E a gente não pode esquecer disso. Porque o louvor não é um fim em si mesmo, o louvor é uma resposta a algo. Por isso ele sempre vem depois da adoração. Primeiro eu adoro, reconheço a soberania de Deus, reconheço a indignidade do pecado, aceito a intervenção de Deus que cria um coração puro, renova a minha estrutura, e então eu explodo de louvor pelo resultado. Nunca inverta isso. Inverter isso é a perdição. A perdição na referência. Eu perco a referência adequada do louvor. Fica aí como uma dica de reflexão, fora do desenho da lição, mas que estava dentro da discussão que a autora trouxe na lição de quarta-feira e de quinta-feira. Que Deus nos abençoe, para que essa seja a nossa trajetória e que nosso espírito em louvor agradeça a Deus o tempo todo pelas coisas que Deus fez. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque na tua graça maravilhosa nos alcançaste, nos retiraste do contexto do pecado e nos deste uma oportunidade de retorno para casa. Te agradecemos pelo poder que nos é concedido para a vitória frente ao pecado nas múltiplas dificuldades que ele impõe. Te agradecemos porque o Espírito age dentro de nós, movendo nosso coração e olhar na direção correta, percebendo a amplitude da graça, a amplitude do amor, mas principalmente percebendo o futuro possível de uma vida eterna contigo, onde todas essas desgraças estejam em um passado distante de esquecimento. Dá, Senhor, que possamos viver uma vida diante do teu altar, de forma a responder na nossa indignidade a aceitação por esse perdão e transformação, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.